Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor, mais uma vez, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler. No livro do profeta Isaías, capítulo 6. Esse tempo eu vou dividir um pouco com a Tânia, daqui a pouco ela vai passar algumas fotos, para mostrar um pouco do trabalho, né? Um pouco daquilo que a gente faz, vamos tentar mostrar para os irmãos rapidamente, e depois estaremos orando também. Isaías capítulo 6, irmãos vão procurando. Estamos muito felizes, irmãos, estar com os irmãos aqui, sendo muito abençoado nesse culto, nessa conferência, nesse de hoje. Ouvi o testemunho do pastor Helder, né, pela manhã também dos demais pastores. Isso é muito bom para a igreja. Os irmãos estão vendo um relatório, o trabalho maravilhoso que esses irmãos estão fazendo aqui. E os irmãos precisam de ajuda da igreja, precisam de oração, precisam de apoio, precisam de nossa compreensão, de nossa visita, não é verdade? E que Deus continue abençoando o trabalho de vocês em nome de Jesus, tá bom? Eu vou, com certeza, o que foi falado aqui, as fotos foram ali registradas, e eu vou mostrar também lá na nossa igreja. Vamos ler então o livro de Isaías, capítulo 6, alguns versículos, até o versículo 9 podemos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus, né? Vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, uma das coisas que a Bíblia, as Escrituras, estão sempre narrando é o chamado. Esse texto que eu li para os irmãos está narrando o chamado de Isaías. Isaías, que foi aquele profeta messiânico, né, que muito profetizou sobre o nascimento, a vida de Cristo. Mas as Escrituras falam muito sobre o chamado, elas enfatizam muito isso. Aqui eu falo o chamado ministerial. Nós encontramos, por exemplo, em Êxodo, narrando o chamado de Moisés, e foi um chamado lindo, quando Moisés estava ali na sarça ardente, né? Ele viu a voz de Deus, Deus chamando, Moisés relutando com Deus sobre o chamado, e Deus capacitando Moisés. Depois ali em Josué, capítulo 1, podemos perceber o chamado de Josué também, quando após a morte de Moisés, Josué se viu incapaz de conduzir aquele povo, era uma tarefa árdua, imagine bem os irmãos, substituir Moisés, que dificuldade, né? Mas ali estava Deus falando: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu vou à sua frente, não temas, não te espante, né? Podemos ver também um chamado de Gideão relutando com Deus, e Deus confirmando o chamado. Um pouco mais à frente encontramos o chamado de Samuel, né? Como criança, Deus chamando uma criança, chama uma vez, 2, 3, ele não sabia discernir muito bem a voz de Deus, mas Deus chamando Samuel, e esse mesmo Deus que chama Samuel, agora envia Samuel a confirmar o chamado de Davi. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ali, Deus confirma, Deus faz uma história linda, irmãos, é o chamado de Davi.
E a Bíblia ela é muito detalhista, ela gosta dos irmãos, eu estou falando para os irmãos entender como a Bíblia, as Escrituras, elas narram com detalhe cada chamado. Poderia falar também sobre o chamado de Eliseu, quando Deus manda Deus manda Elias nomear Eliseu como seu sucessor. O chamado de Jeremias, quando Jeremias se coloca, acha que é uma criança, e Deus fala que colocarei na boca dele as palavras. O chamado dos profetas menores, de Daniel, para o Novo Testamento, irmãos. O chamado de Pedro, de André, de João, de Tiago. Que coisa linda. O chamado de Paulo, quando Deus envia Ananias até a casa onde Paulo estava, Saulo de Tarso. Após ter tido um encontro com Deus, o Senhor fala para Ananias, vai até lá, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar minha mensagem até os gentios. Ali era um chamado missionário, que foi confirmado em Atos 13 pela igreja de Antioquia. E esse mesmo Paulo, em Atos 16, faz o chamado de Timóteo. Enfim, irmãos, eu poderia aqui ficar pregando aqui sobre isso. Aqui em Isaías 6 está o chamado de Isaías. E a Bíblia, as Escrituras, elas revelam, elas gostam de falar sobre isso. Elas gostam de mostrar como é o chamado ministerial. No intuito de nos encorajar, as Escrituras mostram a falibilidade humana. Porque às vezes quando Deus chama uma pessoa, nós ficamos preocupados, achamos que não vamos dar conta, achamos que somos incapazes, como Moisés achou, como Josué achou, como Isaías achou, como tantos outros personagens também pensaram isso, como o próprio Ananias achou que Saulo não poderia nunca ser um obreiro, mas a Escritura conta essas histórias para mostrar que quando você diz, eis-me aqui, Deus cuida do restante, irmãos. Quando você fala, eis-me aqui, embora você com a dificuldade, com a falibilidade humana, mas na realidade é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É o Deus que falou para Jeremias, você tão somente vai abrir a sua boca, mas eu colocarei as palavras na sua boca. Mas esse texto, irmãos, não é sobre isso que eu quero falar especificamente nesta noite. Nesse final de tarde. Esse texto, quando eu leio esse texto, parece que esse texto descreve um culto. Os irmãos perceberam? Embora não está afirmando, mas parece que é um contexto de um culto. Parece que Isaías estava no templo. No templo mesmo. E eu quero falar para os irmãos hoje sobre o culto que agrada o Senhor. Porque todo ser humano tem uma necessidade muito grande de cultuar a Deus, não é verdade? Todo ser humano tem uma necessidade muito grande de cultuar, de adorar. O homem, ele é um adorador por excelência. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar um objeto, vai adorar alguma coisa. E desde o Antigo Testamento, nós encontramos ali Abel e Caim. E os dois foram oferecer um culto ao Senhor. Foram oferecer um culto a Deus. Foram oferecer uma oferta a Deus, Abel e Caim. Sabemos que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Ainda que Caim levou os melhores frutos, ainda que Caim levou o que tinha de melhor, os frutos mais bonitos, ele levou, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. E existe culto que Deus recebe, e é culto que não passa do teto da igreja. Existe louvor que Deus recebe, e há louvor que Deus não recebe. Eu me lembro das Escrituras revelam quando Jesus estava no templo, junto ao gasofilácio, e ali havia muitas pessoas que estavam depositando suas ofertas, né? E em dado momento, uma mulher deu ali moedas, se não me engano, 2 moedas. 2 moedas. Talvez para qualquer pessoa ali seria a menor oferta. 2 moedas. Mas para Jesus foi a maior. Os irmãos estão vendo? Para Jesus, aquelas 2 moedas foi a maior oferta de todos. Porque a visão de Deus é diferente da nossa, irmãos. Isso é maravilhoso. Aquelas 2 moedas foi o culto mais
perfeito aquela mulher prestou ao Senhor. É importante tentar por esses detalhes. E o culto que agrada a Deus, irmãos, eu consigo perceber aqui, eu vou tocar nas suas missões do final desta mensagem, dentro desse texto, mas antes eu quero falar sobre isso. O culto em que agrada a Deus é um culto aonde Deus está no centro deste culto. Amém? A palavra do Senhor diz que Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Trono fala de quê, irmãos? Trono fala de realeza. Na realidade, o próprio Isaías, no capítulo 5, ele disse: os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. Então, o culto em que Deus se agrada, o culto que Deus recebe, é o culto teocêntrico. Eu digo teocêntrico porque existe o culto antropocêntrico. Os irmãos sabem que é o culto antropocêntrico? É o culto que o homem é o centro. É o culto que o homem é o centro. É o culto em que parece que nós, quando vamos, às vezes nós, pastores, podemos correr nesse pecado, porque parece que nós, às vezes, vamos preparar um culto para esse auditório que está aqui. E eu vou dizer para os irmãos que eu já vi pessoas dizendo da seguinte forma, eu já vi pessoas dizendo isso: sai do culto e diz: hoje eu não gostei do culto. Alguém já viu isso alguma vez? Creio que sim. Quando eu falo bem assim, que eu não gostei do culto, o que eu estou querendo dizer é que o culto foi para mim. Então eu não gostei. E se o culto foi para mim, o culto não é teocêntrico, irmãos. Porque na realidade o culto não é para mim gostar. Se o culto fosse para mim gostar, o culto seria antropocêntrico. Eu poderia ficar em casa, que eu ganharia mais tempo do que isso. Eu poderia ficar passeando no shopping e nem vir na igreja. Mas o culto não é para mim gostar, o culto não é para mim fazer bem. O culto não é para mim receber, o culto é para Deus, irmãos. O culto é para ver o Senhor no trono. O culto é Deus que tem de ser entronizado neste culto, irmãos. E o culto que agrada a Deus é o culto que Deus está no centro. A música, Deus está no centro da música. A mensagem, ela é a mensagem cristocêntrica. A mensagem, Cristo está no centro. Se há alguma programação, se há um teatro, se há alguma coisa, é Cristo que tem de estar no centro. Se há um jogral, Cristo tem que estar no centro. Este é o culto que agrada a Deus, irmãos, aonde Jesus é o centro do culto. O que me chama a atenção aqui é que Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, irmãos. E existe algo que nós precisamos de ver hoje, é Jesus no trono. Porque às vezes eu quando falo aqui, irmãos, eu não conheço a cultura dos irmãos aqui. Eu não conheço o ritmo que os irmãos têm. Eu cheguei sexta-feira, quinta-feira e vou embora segunda-feira. Moro no Brasil, sempre morei lá. Então tudo que eu falo baseado nas coisas do Brasil. Eu falo baseado nas coisas de lá. Talvez não aconteça com os irmãos aqui. Talvez não seja o caso. Mas eu falo muito pelas coisas que eu percebo de lá. E às vezes no Brasil eu vejo pessoas que acham que Deus tem de servir ela. E não a pessoa servir a Deus. Parece que as coisas inverteu. Não é verdade? Mas o culto que agrada a Deus é o culto que Deus está no trono. É Deus que manda. O culto é para Deus, irmãos. O culto é para Deus. Se você não sei se o irmão vai ficar triste com o que eu vou dizer aqui, mas ninguém cantou aqui para você gostar, ninguém cantou aqui para você aplaudir, ninguém está pregando aqui para quando acabar o culto você dar um tapinha nas costas e dizer foi muito bom. Não é para isso. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é para o Senhor. É para o Senhor. Não adianta nós queremos agradar o homem, querer agradar a igreja, querer trazer aqui uma música para agradar o teu coração. E a cultura de hoje, irmãos, o mundo de hoje, esse mundo em que parece que as pessoas querem ser servidas. Está entendendo? A pessoa vem para a igreja e ela quer ser servida. Ela quer que o seu ego seja massageado. Ela quer ser confortada. Ela quer ser consolada. Ela quer receber alguma coisa aqui na igreja. Ela quer receber algo aqui na igreja. Mas o culto bíblico é diferente. Segundo o culto, aqui não é para receber nada. Aqui é para nós adorarmos, darmos ao Senhor. Mas Deus é tão bom, irmãos, que você adora. E Ele dá sobre a tua vida a graça dEle, a misericórdia dEle, a bondade dEle. Ele cura a nossa enfermidade, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus. Mas nós temos de entender que nós precisamos de ver Jesus no trono, irmãos. Isaías viu Jesus no trono.
E tudo começa com isso, quando vemos Jesus no trono. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é a mensagem que tem de ser pregada. Aqui no versículo 3, no versículo 2, ele viu anjos, serafins, né? Era uma classificação de anjos que existe no céu. Serafins. E os anjos, os irmãos podem perceber que Deus é o centro. Os anjos, versículo 2, eles cobriam o rosto, cobriam os pés, né? Deus estava no centro de tudo ali. Deus estava no controle de tudo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O que os anjos estavam ali dizendo, irmãos? Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é amor, é tudo isso. Mas eles disseram: Santo, Santo. Os anjos estavam anunciando a santidade de Deus. O culto que Deus se agrada, irmãos, é o culto que nós anunciamos santidade. É o culto que nós pregamos a santidade. É o culto que nós cantamos a santidade. É o culto que nós falamos sobre santidade. É bem verdade que hoje o que as pessoas querem é avivamento. Quem quer avivamento? Eu quero avivamento para a minha vida. Claro que eu quero avivamento. Eu falei sobre isso aqui ontem, no culto à noite. Mas nós cremos no avivamento, irmãos, que é precedido pela santidade, irmãos. Todo avivamento que não passa pela santidade, ele é duvidoso. Todo avivamento que não trilha o caminho da santidade, ele é duvidoso, ele é momentâneo, irmãos. Primeira coisa, quando Deus quer avivar uma congregação, quando Deus quer avivar um povo, Ele gera naquela congregação o desejo pela busca da santidade, irmãos. Aqui, o que os anjos estavam anunciando era santidade, algo que nós temos de anunciar nos nossos cultos, algo que nós temos de cantar, algo que nós temos de falar para os nossos jovens, falar para os casais, falar para os adolescentes, que Deus é santo. Esta foi a mensagem do apóstolo Pedro, diz: Deus é santo. Esta foi a mensagem de Paulo quando diz: Deus exige a santificação. Esta foi a mensagem dos Hebreus que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. É a mensagem bíblica, irmãos. Deus quer que o irmão, que a irmã seja santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Corpo, alma e espírito, essa tricotomia, tudo santo, consagrado a Deus. O culto que agrada a Deus, irmãos, é o culto que passa pela santidade. Porque nesse momento, Deus está sondando o meu coração. Deus não olha para o louvor dos seus lábios. Deus olha para o seu coração. Porque às vezes o seu lábio diz uma coisa, mas o seu coração está dizendo outra. Eu olho para os seus lábios. Eu olho para a sua vida e você me engana. E você engana até a si próprio. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Mas Deus não olha os nossos lábios. Deus não olha a minha entonação de voz. Deus não olha a minha oração. Deus olha o meu coração. Deus olha o quanto realmente eu sou santo. Deus olha o quanto eu estou disposto a buscar o Senhor. E hoje nós queremos cultuar a Deus. Nós queremos adorar a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, nessas 2 horas para adorar o Senhor. E há algo que Deus quer ministrar aqui hoje sobre minha vida e sobre tua vida. É o temor a Deus. Se há algo que está faltando muito, é o temor a Deus. É o temor a Deus. As pessoas não estão temendo mais a Deus, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus libere sobre minha vida, que Deus libere sobre a tua vida o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, irmãos. No versículo um pouco mais abaixo, diz: toda a terra está cheia da sua glória. A palavra do Senhor diz que as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Outra coisa importante tem de haver no culto é confissão de pecados. E me chama a atenção isso aqui, irmãos, da palavra de Isaías, porque se os irmãos olharem os versículos anteriores, né? Vamos ler um pouquinho comigo, por gentileza. Só os irmãos olharem aqui, ó. Isaías capítulo 1. Vamos olhar um pouquinho. Isaías capítulo 1. Versículo 1 também. Diz:
Visão de Isaías, filho de Amós. Só aqui. Capítulo 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós. Nós vamos observar o que Isaías já tinha visões. Isaías já tinha experiências com Deus. Mas Isaías tinha ainda algo para confessar a Deus. Mas naquele dia, Deus marcou o encontro com Isaías. Aqui nesse contexto, irmãos, Isaías disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Algo que nós precisamos de ter no nosso culto é confissão de pecados, irmãos. Porque todo avivamento, ele é precedido por um sentimento de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, essa foi a mensagem de João Batista. Esta foi a mensagem do próprio Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que João Batista pregou foi arrependimento. O que Jesus também anunciou foi arrependimento. E o que eu vejo aqui em Isaías quando ele diz: ai de mim. Porque às vezes nós temos uma tendência, irmãos, a culpar alguém pelo nosso pecado. Às vezes nós não assumimos a culpa. É muito fácil botar a culpa em alguém. Pela minha fraqueza espiritual, eu ponho a culpa na igreja. Pela minha fraqueza espiritual, eu ponho a culpa em algum irmão. Eu vejo acontecer muito isso. Pessoas, quando querem se afastar dos caminhos do Senhor, eles vão arrumar alguém para colocar a culpa. Eu estou frio porque não fui visitado. Eu estou assim porque as pessoas não me importam. Porque eu entro na igreja, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, ninguém liga para mim. Eu vejo isso acontecer muito. E às vezes nós não assumimos a nossa culpa, irmãos. E o que eu vejo aqui em Isaías, nesse texto, ele diz: ai de mim porque eu sou homem de lábios impuros. Olha o que ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e ao invés de influenciar, eu fui influenciado pelo mundo. Ele confessou o seu pecado. Ele confessou a sua falha. E outra coisa que tem de ter no culto também, irmãos, além da confissão de pecados, é o perdão de pecados. Porque diz a palavra de Deus que o anjo foi em direção a ele e tocou nos lábios de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado, irmãos. Esta noite aqui é uma noite de perdão de pecados, irmãos. Os irmãos podem glorificar a Deus por isso, amém? É uma noite de perdão de pecados. Não é um anjo agora, mas é o próprio Jesus Cristo que diz, não é verdade? Ele disse que ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, irmãos. O pecado faz separação do homem de Deus. O pecado traz tristeza. O pecado traz vergonha. O pecado traz culpa. O pecado traz afastamento. A pessoa tem pecado, ela se sente inferiorizada. Ela se sente menosprezada. Ela se sente a pior de todos. Os irmãos não têm uma ideia da tragédia que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pecado não pode ficar escondido. Pecado não pode, não vai achar que o tempo vai perdoar o pecado, porque não vai perdoar. Pecado é para ser confessado, e quando nós confessamos o pecado, há o arrependimento, e vem a graça de Deus, irmãos, vem o perdão de Deus. Nesta tarde, irmãos, Deus está aqui para perdoar nossas vidas. Deus está aqui para liberar a sua graça salvadora, perdoadora sobre o teu coração. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. E o versículo 9, aonde eu quero chegar com os irmãos, perdão, versículo 8, né? Diz: depois disto, olha só, queridos. Olha, analisa o 8 por gentileza, comigo. Como é que começa o versículo 8 aí? Vamos falar junto? Como começa? Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Tem gente que quer ouvir a voz do Senhor sem passar por isso. Tem gente que quer ouvir a voz do Senhor, quer receber um chamado como esse. Porque eu disse para os irmãos que os chamados nos deixam fascinados, não é verdade? Você vê um chamado como esse, te deixa assim, impactado.
Eu vejo o chamado de Moisés, a gente fica assim, maravilhado. Esse daqui de Isaías, olha só. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto o quê? Depois que eu vi o trono. Depois que eu entendi que Jesus tem de estar no trono. Depois que eu entendi que o culto não é para mim. Que eu não tenho direito de um dia falar, eu não gostei dos hinos que os irmãos cantaram. Eu não gostei do louvor, não gostei da pregação. Eu não posso fazer isso. Porque ninguém aqui está fazendo nada para você gostar. Não é verdade? Depois que eu entender que santidade não é uma opção, é uma exigência de Deus para a minha vida. Pedro fala, sede santo, porque eu sou santo. Não é isso? E Hebreus fala, e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Depois que eu confessar os meus pecados, depois que eu confessar os meus pecados em pureza, ainda que eu seja um professor de escola bíblica, um presbítero, porque é o que eu estou falando de um homem que já estava caminhando já na fé cristã, e ele colocou que eu sou um homem de lábios impuros, tem de ter muita coragem para fazer o que Isaías fez aqui, tem de se desnudar realmente diante de Deus, depois que eu confesso o meu pecado, depois que eu sou perdoado, aí sim, depois disso, eu disse para os irmãos agora há pouco que às vezes nós queremos, eu falei sexta-feira sobre isso, sábado, nós queremos pular etapa, irmãos. O brasileiro, principalmente, ele gosta muito disso, né? Ele gosta de pular etapa. Ele gosta de subir 3 degraus de uma vez. Queimar uma fase. Só que com Deus isso não funciona. Você pode até pular, mas chega uma hora que Deus pega você e para baixo, começar outra vez. Não é verdade? Então não tem como. Não adianta eu querer pular uma etapa. Você tem de passar por degraus da vida cristã, irmãos. Degraus. A vida cristã não é um elevador, não. Eu me lembro quando o que Jacó viu ali foi uma escada. Não foi uma escada que ele viu? Eu nem sei naquela época existia escada ainda. Eu nunca pesquisei isso não, me veio na mente que agora aqui. Eu não sei se havia escada, ou se a primeira escada surgiu na mente de Jacó ali, mas ele viu uma escada, não foi um elevador. Porque vida cristã é degrau por degrau. Passo a passo, irmãos, passo a passo. É a vida cristã é assim. E se você querer pular um degrau, Deus um dia vai nos trazer para recomeçar tudo novamente, queridos. Então nós queremos avivamento, nós queremos poder, mas avivamento sem santidade é duvidoso. Avivamento sem ter Deus no trono, irmãos, é um perigo. Porque Deus vai avivar e eu vou achar que eu sou muito bom. Eu vou achar que as coisas estão acontecendo porque eu sou bom. Porque eu faço as coisas acontecer. E eu tenho de entender que eu não faço nada. É Deus que tem de estar no trono. Ele tem de crescer, eu tenho de diminuir cada vez mais. Quanto mais Deus dá sua graça, irmãos, mais o homem tem de diminuir diante de Deus. Ele não pode ficar soberbo. Então, para o que Deus queria fazer com Isaías, ele tinha de passar por isso aqui. Depois disto, ele ouviu a voz do Senhor. Depois disto, se deu chamado na vida dele. Aqui não é o chamado de salvação. Aqui é o chamado ministerial. Que Deus quer chamar alguns hoje. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte. Que no culto, o culto completo, precisa de ter o desafio de Deus, irmãos. Aqui é um culto. E no culto ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu disse para os irmãos agora há pouco, se os irmãos um dia fizerem uma pesquisa, estuda a Bíblia, procure ver quantos chamados temos na Bíblia. Cada chamado é um desafio. Cada chamado é um desafio. Cada chamado é um desafio que Deus faz. Então, um culto completo, há um desafio que Deus faz. Hoje aqui, irmãos, Deus está desafiando algumas pessoas. Hoje aqui Deus está, esses irmãos aqui, irmãos, falaram, mas o que eles falaram é muito importante. Eles deram o testemunho deles. Hoje algum irmão que foi desafiado, sabe a fazer o quê? A contribuir com esses irmãos. Alguns irmãos foram desafiados talvez a visitar esses irmãos.
Alguns irmãos foram desafiados, talvez, a orar pelo trabalho que esses pastores estão fazendo. Alguns irmãos foram desafiados a acordar de madrugada, ajoelhar e aclamar a Deus pelo trabalho de mestre, de admira, o trabalho que os irmãos estão fazendo, o trabalho missionário que está sendo feito. Alguns foram desafiados a também contribuir com a obra que os irmãos estão fazendo. Não é verdade? Porque o culto completo, Deus lança o desafio sobre a nossa vida. E eu tenho certeza, irmãos, que nessa conferência, Deus vos desafiou a fazer algo para Ele. Ainda que você não vá sair daqui desse país, mas aqui onde você está, você pode fazer algo muito grande para Deus. Porque eu também não sou missionário fora, eu fico na igreja local, mas procuro fazer alguma coisa para Deus. Procuro fazer alguma coisa para Deus. Mesmo estando longe, procuro fazer alguma coisa para Deus. E dizer para os irmãos que eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouquinho o que a gente procura fazer. Dizer para os irmãos que as coisas são fáceis no Brasil, não é fácil, irmãos. Não é fácil, pastor Rui. O irmão aqui fala aqui de uma oferta que pela misericórdia de Deus a gente ajuda os irmãos aqui. Mas não é fácil. Para poder fazer essa oferta que a gente faz aqui, irmãos, nós temos de levar muito carro na igreja. Nós temos de vender muitos pães. Vou mostrar para os irmãos agora. Temos de vender, os irmãos têm de pegar, a irmã viu isso lá, pegar na massa, que não tem máquina, amassar muito pão e vender muito bolo. Tem de irmãos ficar trabalhando todo dia de segunda a sexta para vender roupa no bazar. De segunda a sexta. Um sábado sim, um sábado não. Tem de reunir uns 20 jovens na igreja para lavar 30 carros por dia. A R$20 cada carro, não sei quanto é euro isso, a conversão. Ontem eles fizeram isso na igreja. Para poder conseguir abençoar a obra de missões. Todo culto que o irmão vai na igreja, quinta, domingo, quando acaba o culto tem uma cantina. Essa cantina, cada irmão doa um pouquinho, né? Cada um doa um pouco. E essa cantina é toda para missões. Quero mostrar para os irmãos que não é fácil, né? Mas nós estamos dando o nosso jeito de poder fazer a obra de Deus. Porque fomos desafiados, isso nós fazemos, irmão, e não é peso nenhum para nós. Se os irmãos um dia puderem visitar a nossa igreja, os irmãos vão ver os irmãos lavando o carro com alegria. Os irmãos vão ver os irmãos fazendo pães toda quinta-feira, toda quinta, né? Toda quinta eles estão fazendo os pães com uma alegria, com uma satisfação, com um prazer, irmãos, imenso no coração. Porque eles foram desafiados e eles querem fazer alguma coisa para Deus, irmãos. E não é obrigado não, porque ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas é tudo de livre e espontânea vontade, irmãos. Eles foram desafiados. Então o culto, irmãos, o culto que Deus se agrada, é o culto que tem um desafio. É o culto que tem um desafio para ir, um desafio para orar, um desafio para contribuir, um desafio para poder visitar o campo missionário. Eu vim aqui visitar os irmãos. Teve uma vez que eu vim aqui e visitei o irmão não era o irmão, era o outro que estava lá em Odmira. Visitei, porque é importante a visita, irmãos. É importantíssima a visita ao missionário. As conferências missionárias, eu falei ao pastor Rui agora há pouco, é importantíssimo porque a conferência missionária, ela projeta o trabalho missionário, ela estimula, ela alavanca o trabalho missionário na igreja do Senhor Jesus. Então o culto, irmãos, tem um desafio. E a outra coisa importante também, que tem de ter no culto, é uma resposta. Qual resposta você vai dar hoje para Deus? Qual resposta você vai dar para Deus hoje? A voz de Deus ecoou naquele dia e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Os irmãos cantaram isso aqui hoje. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor falou: então vai. Quem vai dizer isso hoje? Eis-me aqui, envie-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou me colocar na brecha, eu vou ser um intercessor, eu vou ser um contribuinte. Eu vou apoiar o trabalho. Eu vou talvez parar de falar. Na verdade, porque tem gente que, além de não contribuir, fala. Na verdade, calunia, dificulta a obra. E eu aprendi uma coisa interessante, irmãos, que alguém uma vez falou: se você não atrapalhar Deus,
você está fazendo uma grande obra. Se você não atrapalhar Deus, você já está fazendo uma grande obra para Deus. Nós podemos ser parceiro de Deus, irmãos, orando pelo trabalho missionário. Se nós estamos lá no Brasil, irmãos, eu estou lá no Brasil e estou junto com vocês aqui, acredito quanto mais vocês que são daqui. Não é verdade? Se eu que estou a 8 quilômetros de distância daqui, e acredito no trabalho dos irmãos aqui, quanto mais os irmãos que estão aqui, quanto mais vocês que são daqui, irmãos. Se tem uma igreja que está lá também a 8.000 quilômetros, que acredita, quanto mais os irmãos que são daqui. Junto podemos fazer, irmãos, uma grande obra para o Senhor Jesus Cristo. Porque um dia eu ouvi a voz de Deus: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então todos nós estamos aqui, podemos dizer: eis-me aqui. Eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E não vim para cá. Mas eu falei: eis-me aqui. Sem vir para cá. O irmão também pode falar: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Nesse projeto de missões, conta comigo, Deus. É isso que Isaías falou: Senhor, conta comigo, pode contar comigo. Então fala a mesma coisa para Deus: Deus, eis-me aqui, conta comigo, eu estou disposto a fazer uma obra para o Senhor nessa terra, no tempo de vida que Deus há de me dar, irmãos. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora. Eu vou chamar a Tânia aqui, disse para nós que vou dividir um pouco o tempo com ela, eu quero mostrar umas fotos para vocês, mas eu quero orar com a igreja agora, né? Pode vir, Tânia. Eu quero orar com os irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Quantos irmãos ouviram a voz de Deus aqui nesses dias, amém? Vocês foram desafiados, não foram? Foram desafiados, eu sei que os irmãos, porque eu fui desafiado. Eu quero orar com você agora, amém? Eu quero orar com você agora. Eu quero fazer um desafio. Vem aqui à frente, eu quero orar com você aqui à frente. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quero clamar a Deus por você. Que Deus encha você com o Espírito Santo, te capacite para fazer esta grande obra. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, eu quero orar com você nesse momento. Se você sente que você pode fazer alguma coisa pela obra de Deus, mesmo que você não vá, mas você pode, aonde você está, fazer alguma coisa. Você pode ser um apoiador do trabalho missionário. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos vão dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus vai olhar à sua disposição, Deus vai capacitar a tua vida. Não é o valor que Deus vai olhar, porque Deus não olha para valores. As 2 moedas daquela mulher valeu mais do que tudo, irmãos. A sua vontade em fazer alguma coisa para Deus vai somar muito hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluias, glórias a Jesus, aleluias, aleluias. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui está essa congregação, Pai, aqui está esses irmãos à frente, Jesus. Eu quero orar agora por essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Alguns estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Alguns estão confessando hoje que não tem condição, Senhor, de fazer algo. Talvez alguns estão como Jeremias dizendo: Senhor, no passo de uma criança, eu não sei como fazer. Talvez outros estão como Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, manda meu irmão, manda alguém mais preparado. Talvez outro está como Josué dizendo: Senhor, quem sou eu para poder fazer isso? Talvez outro está como Gideão, querendo colocar o Senhor à prova, Jesus. Meu Deus, mas eu tenho certeza que nessa conferência há alguns que estão recebendo chamado neste momento, Deus. O Senhor está levantando pessoas aqui hoje para apoiar o trabalho missionário, Deus. O Senhor está levantando intercessores aqui hoje, Senhor, porque eu disse que missões é movimentado com oração da igreja, Jesus. Missões se faz com joelhos que se dobram, missão se faz com clamor, com ação do Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho missionário dessa congregação, abençoa os irmãos que estão aqui, vem impactar o coração deles, ó Deus, dos jovens desta igreja. Dê a vontade de visitar o campo missionário, dê a vontade, Senhor, de contribuir com a obra missionária, Jesus. Ajuda-nos a entender que missões é prioridade do Senhor Jesus Cristo, porque tudo ficará aqui, Senhor, mas a obra, ela vai nos acompanhar, Jesus. Toca essas vidas agora, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministra, Senhor. Daqui também o Senhor pode levantar futuros missionários, ó Deus.
O Senhor pode levantar jovens, ó Deus, que vão se candidatar a serem futuros missionários aqui desta congregação, Deus. O Senhor pode levantar futuros pastores, ó Deus. O Senhor pode levantar futuros apoiadores, ó Deus, auxiliadores de trabalho, Deus. Em nome de Jesus, esposas de pastores poderão ser levantadas aqui, Pai, que terão, ó Deus, sabedoria para entender o chamado ministerial dos seus esposos, ó Deus. Que essa conferência, Deus, traga um marco na vida dos irmãos, que não seja algo momentâneo, Senhor, mas que seja algo duradouro, Jesus. Uma conferência baseada em Tua palavra, Senhor, nas Escrituras, ó Deus. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares um instantinho. Eu vou mostrar aqui umas fotos para os irmãos. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse material. Pai do Senhor, amados. Amém? Nós vamos mostrar aqui algumas coisas que nós temos feito para abençoar a obra de missões, né? Esperar os irmãos se sentarem, para que todos possam compartilhar desse momento tão importante, né? Tão especial. Nós trabalhamos com missões da igreja porque a gente entende que nós somos chamados para adorar e fomos chamados para proclamar o reino de Deus, né? Não tem por que a igreja existir se não for para adorar o Senhor e se não for para proclamar o reino de Deus aqui nessa terra. Deus te colocou aqui, Deus me colocou, né? Em nossa cidade, em nosso local. E Ele nos deu uma missão, e essa missão tem que ser cumprida, é o ir de Jesus. E não é fácil, né? Realmente não é fácil. Mas Deus tem nos desafiado dia após dia. Tem desafiado a mim, ao Sidraque, a igreja em Itapuã. Tem nos desafiado para levar esta obra avante, fazer essa obra tão importante que o Senhor realmente nos vocacionou. Gostaria que o irmão colocasse aqui, eu vou mostrar algumas fotos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito, capítulo 2, verso 11. É isso que nós acreditamos. Eu gostaria de mostrar para vocês, nós temos aqui o pastor Mauro e a missionária Maura. Eles trabalham num projeto missionário local, urbano. Porque tem missões transculturais e missões locais. E esse casal, ele trabalha no nosso centro de recuperação. Nós temos um centro de recuperação para pessoas dependentes, né, em drogas. E essas pessoas aí, elas trabalham, né, integralmente nesse projeto. E ali muitas vidas têm sido restauradas, são 2 casas de recuperação. Muitas vidas têm restaurado. Domingo passado mesmo foi entregue-se vários certificados de pessoas que passaram pela casa e concluíram com êxito e foram certificados para a glória do nome do Senhor Jesus, pessoas que foram totalmente restauradas, né? Glórias a Deus. E nós temos, né, alguns missionários, pastor Márcio e a missionária Paula, que estão, né, lá no Maranhão pregando a palavra de Deus. Sim, mas no Maranhão. Aham. E eles estão ali no Maranhão pregando a palavra de Deus. É um casal que nós ajudamos há muito tempo, né? Um projeto de muitos anos. E eles são uma bênção, têm feito um belíssimo trabalho ali, né, no Nordeste. Nós temos parceria também com o pastor Ivan, que está ali em Juazeiro do Norte. Há poucos dias atrás, né, uma equipe da nossa igreja foi lá visitar o campo. E lá eles levaram, né, recursos para ser feito um poço. E, através desse poço, eles estão evangelizando. Por quê? Não tem água, ninguém tem água. Então, quem tem água, né, tem a bênção de Deus. Então, eles fizeram um poço, e esse poço, eles abriram, não só para a igreja pegar água, mas para toda a comunidade. E, à medida que eles vão ali, eles são evangelizados, ouvem de Jesus, e o poço está brotando água para beber e água da vida. Glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus. Pode passar. Temos também o pastor Oséias e a missionária Meire, que estão no Ceará, pregando a palavra de Deus, evangelizando, restaurando o casamento, fazendo um trabalho lindo naquele lugar. E nós temos ajudado, né, nessa parceria com esses irmãos que estão fazendo a obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então tem aqueles que vão e tem aqueles que seguram as cordas. Porque para alguém ir, alguém tem que ficar, para orar e para mandar o dinheiro. Então, você pode ser um mantenedor, você orando, contribuindo, ou você pode fazer missões indo. Mas, de qualquer forma, a palavra do Senhor diz que tanto quem vai, como quem fica segurando as cordas, receberão o galardão do Senhor, porque você está contribuindo com esse projeto missionário. Amém? Temos ali em Guiné-Bissau o pastor Luciano e a missionária Vanessa, eles fazem um trabalho brilhante. Esses irmãos trabalham num país animista,
num país um pouco muçulmano e um pouco animista, e eles fazem um trabalho lindo, e eles entraram nesse país através de uma escola. Deus deu uma visão para eles maravilhosa, eles abriram uma escola para crianças, ensino fundamental, e ali as crianças são levadas à escola, como é um país muito pobre, não tem recurso, então uma escola de alto nível como é a deles, muito boa, muito estruturada, reconhecida pelo governo, os pais, mesmo sendo muçulmanos ou animistas, mandam as crianças. E quando as crianças chegam à escola, todo dia tem culto na escola. Então, primeiro eles lancham, depois eles ouvem a palavra de Deus, tem uma história bíblica, eles decoram um versículo bíblico por dia, no final do ano são quase 365 versículos decorados, eles aprendem músicas, vão para casa levando aquela palavra, e eles começam a cantar aquelas músicas em casa, começam a falar o versículo, e assim Deus tem salvado famílias inteiras através desse projeto missionário. E o ano passado, em outubro, nós fomos lá, e a nossa igreja enviou material escolar para todas as crianças, são 600 crianças, levamos muito material escolar, de tudo que vocês possam imaginar, caderno, livro, tudo lindo, com mochilinha, com bolsinha, e foi uma festa a entrega daquele material, e o nome do Senhor tem sido glorificado, né, através desse projeto que esse casal, incansavelmente, tem estado ali trabalhando com aquelas crianças. Ore por eles. Nós temos, né, os missionários mais chiques, que são, né, o pastor Rui e a missionária Nélia, né, que para nós são pessoas muito especiais e que têm feito um brilhante trabalho aqui em Portugal. E nós acreditamos tanto nesse trabalho que nós mandamos o nosso missionário, o Leonardo. Ele não está ali, nós não botamos foto do Leonardo, mas Leonardo é ovelha nossa, missionário nosso treinado, aceitou Jesus com a gente, se converteu ali, né? Ali ele cresceu, ali ele fez teologia, ali ele casou, ali ele foi ordenado pastor. E nós acreditamos tanto na vida desse casal que enviamos o pastor Leonardo para cá. E quando o pastor Leonardo não estava mais trabalhando aqui, continuamos acreditando, né, na fidelidade, né, na honestidade, na seriedade do trabalho dos irmãos e continuamos contribuindo, porque esta obra é do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós temos também um projeto em Senegal. Esse projeto em Senegal é lá em Diamniadio, uma aldeia chamada Diamniadio, e esse casal que está ali, né, com a gente, são um casal de missionários que estão trabalhando ali em Diamniadio. E ali em Diamniadio, quando nós fomos no Senegal visitar a base do pastor Otávio, pela primeira vez, conhecemos esse pastor, conhecemos o lugar onde eles estavam reunidos, e era um lugarzinho muito ruim mesmo. Só de criança tinha umas 300. E mais os adultos, eles ficavam tudo num pátio, assim, numa área de uma casa, de um casebre, na verdade, e se chovia ou se o sol estivesse muito intenso, e lá é intenso, 45, 48 graus, as crianças ficavam suadinhas, não dava para fazer um culto direito. E nós vimos uma casa muito boa, de um muçulmano, maravilhosa, grande, com uma área enorme, com salas, várias salas, podia fazer escola dominical, artesanato, tudo. E o pastor Sidraque levou o projeto para a igreja, e a igreja assumiu o Senegal, a igreja assumiu esse projeto de Diamniadio por completo. A gente paga o aluguel da casa, a gente paga o salário do pastor, a gente paga o transporte para levar os missionários, a gente paga a comida que é dado todo final de semana para as crianças, quando junta, e a água, a luz, toda a cobertura desta igreja, né, a Assembleia de Deus de Itapuã assumiu. Mas não é fácil, vocês vão ver como é que a gente faz isso. E Deus tem abençoado, e em outubro, quando fomos lá, 11 vidas aceitaram Jesus e já se batizaram nas águas, e são muçulmanos se convertendo para a glória do Senhor. Então, vale a pena cada oração, vale a pena cada centavo, vale a pena abrir mão de um sapatinho, né, de uma roupinha, de uma Coca-Cola, vale a pena abrir mão de um picolé, de um sorvete, e investir em missões, porque esse negócio é o maior rendimento, é o projeto mais rentável que tem, é investir no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Tem ali, isso é legal também, o pastor Gutenberg e a missionária Patrícia, que também foram enviados através de nós. O pastor Rui e a irmã Nélia, quando estiveram lá, conheceram, estão dando muito fruto ali no Senegal, trabalhando, evangelizando. Tem um projeto nas aldeias, tem um projeto de um posto médico, onde eles atendem pessoas, eles atendem, dão a orientação médica, dão os remédios, e junto vai Jesus também. O remédio, né, para curar todas as feridas do coração, da alma, do espírito, amém? E como é que a gente faz isso? Né? Botamos algumas coisas aqui. Não é tão fácil, né? Às vezes as pessoas pensam,
Tá, pô, deve ser uma igreja muito rica, muito grande. Não é. Os pastores estiveram lá, é uma igreja de porte médio, não é rica, não é grande, mas é uma igreja que tem um coração desafiador, uma igreja que aceitou o desafio de missões e faz aquilo que pode. E como é que a gente faz isso? Né? Todas as quintas-feiras, os irmãos estão lá fazendo bolo e pão. Né? E é assim, essa equipe trabalha com muita alegria, são irmãs e irmãos que abrem mão do seu dia, gente que tira dia de folga e ficam lá o dia inteirinho fazendo na mão, tá? Não tem máquina industrializada, não. É tudo na mão. Fazem bolo de cenoura, de fubá, de laranja, de limão, de coco, de tudo que vocês possam imaginar. A igreja compra e tem, né, irmãos que vêm, pessoas que vêm das ruas, a gente bota a placa lá no portão e o pessoal chega lá embaixo do portão e fala, quero comprar pão, quero comprar bolo, não é verdade? E a gente vende e fala de Jesus e evangeliza, é uma benção. Levanta recurso missionário, fala de Jesus e Deus tem feito maravilhas. Outra coisa que a gente faz é o lavacar. O pastor já falou, né? Um sábado sim, outro não, tem o lavacar. Eles fizeram o cartaz bonitinho e cada carro vai com uma sacolinha dessa e ali tem falando dos projetos, tem falando de Jesus e faz fila de vizinhos que botam o carro porque eles acham que a lavagem é boa e o preço é barato. Então faz fila e os irmãos vão lavando os carros, vão orando, Senhor salva essa vida, Senhor liberta, Senhor transforma, e eles vão evangelizando, eles vão falando de Jesus e vão levantando o dinheiro. No final do dia tem um dinheirinho bom e na segunda-feira o nosso tesoureiro deposita para a África e ali a obra de Deus segue, porque jovens, crianças, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver até criança lavando, cada um com o seu paninho, eles lavam, eles aspiram, eles limpam, eles passam no cheirinho, fica lindo, é o dia inteiro, lavando 30 carros por dia, queridos. Uma equipe que não tem preparo para isso, é muita unção de Deus e muita disposição missionária, né? Tem as oficinas, as irmãs, todas as quintas-feiras, a partir de 1h30, acho que a irmã Nélia viu também isso lá, as irmãs têm uma sala montada para trabalhar com artesanato. Então, quem sabe fazer crochê faz, quem sabe fazer bordado, quem sabe pintar, quem sabe fazer boneca, quem sabe fazer paninho, tudo que sabe fazer, fazem. Tem máquina de costura, tem tudo trabalho voluntário, e esses trabalhos, a gente coloca uma barraquinha rosa pink, linda, da cor que as mulheres gostam, e bota lá e vende isso aí, e vende para as pessoas da rua, vende para as pessoas da igreja, e é mais um dinheiro que a gente levanta para a obra missionária. Tem o bazar, né? A gente não botou a foto do bazar, mas só para simbolizar. Tudo, os irmãos trazem roupa, calçado, bijuteria, tudo que vocês possam imaginar, e trazem coisas boas, porque a gente fala para eles, não traz coisa ruim não, porque o reino de Deus merece coisa boa. Se na sua casa você não gosta de coisa ruim, na casa de Deus muito menos. E só vem coisas de qualidade, e tem gente que tem assim, carnezinho, crediário, compra muito, entendeu? E daí a gente, só com o bazar, a gente consegue levantar um dinheiro para manter o projeto de Gemna Joe lá no Senegal. De tanto que vende, porque os irmãos trazem suas roupas, seus brinquedos. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, e um dia desse ele juntou um saco com 50 brinquedos. E falou, eu vou levar para o bazar, porque eu quero dar para as crianças da África. Então, as crianças já ouvem tanto falar que trazem. E ele queria que a gente pegasse aquele saco e levasse para a África. Eu até ia explicar para ele que não dá para levar para a África. Tem que vender, pegar o dinheiro e enviar. Então, até as crianças são mobilizadas a estarem evangelizando. Acho que já acabou? Acabou. E é assim que a gente levanta. Fora isso aí, né, tem as cantinas missionárias. Todos os cultos a gente faz cantina. E esse dinheiro é exclusivo para a obra missionária. Não é verdade? E tem os irmãos que mensalmente também procuram o pastor e contribuem com a obra missionária. E tem as crianças que têm o cofrinho, também missionário, e elas levam para casa, vão colocando as moedas, e nos cultos de missões traz o cofrinho. Então, a gente usa toda a criatividade que Deus tem nos dado para levantar o recurso. Por que a gente trouxe isso? Para mostrar para vocês, para dizer para vocês que fazer missões não é fácil, mas não é impossível. Se você se dispor, se você colocar o coração, se você abrir mão de uma coisinha por semana, para economizar, para investir na obra missionária, com certeza é possível. E eu quero dizer para vocês que é a maior poupança, o maior investimento que alguém pode fazer.
nós não ficamos apelando, nós não ficamos implorando, a gente só lança o projeto e as pessoas trazem. E Deus tem prosperado espiritualmente a nossa igreja e tem prosperado financeiramente. Nunca a nossa igreja passou por uma época de tanta prosperidade financeira, sem precisar de pregar sobre isso, porque o povo está investindo em missões. E investir em missões é investir no reino. E investir no reino é o maior projeto de vida que um servo do Senhor possa ter. Que vocês possam orar por nós, orar pelos projetos, para que Deus possa continuar abençoando essas pessoas, dando força, dando saúde, dando alegria e vitalidade. Tem também um missionário que nós trouxemos de Guiné-Bissau, é o Egídio. Ele é um guinense, está morando lá na nossa igreja. Fizemos um quartinho para ele, a igreja paga a faculdade para ele, paga todas as despesas dele, e daqui a 4 anos ele vai voltar para o Guiné-Bissau para ser diretor dessas escolas, para implantar mais escolas. É uma forma de abençoar aquela nação. Então, ore também pelo Egídio, né, porque é difícil, ele está em outro país, longe de todo mundo, da família, mas Deus tem honrado aquele jovem, Deus tem honrado a vida dele, e que vocês possam orar pela igreja de Itapuã, orar por mim, pelo Sidraque, e orar por essa igreja que tão, né, com tanta alegria tem acolhido o projeto dos missionários. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É caso para dar uma salva de palmas, não é verdade? Aqueles irmãos